O que é dogma? Ensinamento ou doutrina proposta com autoridade e explicitamente pela Igreja como revelada por Deus, exigindo-se a crença do povo de Deus. Um dogma pode ser proposto pela Igreja numa proclamação solene, como por exemplo o dogma da Imaculada Conceição, ou através do magistério ordinário, por exemplo, a verdade de que a vida do ser humano inocente é inviolável. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e o tornam seguro. Há algumas verdades doutrinárias na Igreja Católica que são estabelecidas como dogmas da fé, ou seja, nenhum católico que queira continuar católico pode negar ou mudar aquilo. Isso é muito bom, por dois motivos. Dão uma segurança incrível à nossa fé e impede que a Igreja Católica fique esfacelada, como muitas outras religiões em que a interpretação das Escrituras é plenamente livre e arbitrária. Creia no que a Igreja ensina e tente saber a opinião correta que ela dá sobre este ou aquele assunto. A Igreja Católica proclama a existência de muitos dogmas, sendo 43 o número dos principais. Eles estão subdivididos em 8 categorias diferentes. Dogmas sobre Deus. A existência de Deus. A ideia de Deus não é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade e, de certo modo, espontaneamente por meio de sua obra. A existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também é objeto da fé sobrenatural. A unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma. Dogmas sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. O dogma diz que Jesus Cristo possui a infinita natureza divina, com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido engendrado eternamente por Deus. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam nem se misturam. Cristo é possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. A prova está nos milagres e no padecimento. Cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Existem também 2 vontades físicas e 2 operações físicas de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. Jesus Cristo, ainda que homem, é Filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho Jesus Cristo. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o que recebia o sacrifício. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo a Deus Pai, como sacrifício apresentado sobre a ara da cruz em sua morte, para conseguir para eles o eterno perdão. Ao 3º dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Ao 3º dia, ressuscitado por sua própria virtude, se levantou do sepulcro. Cristo subiu em corpo e alma nos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu em corpo e alma. Dogmas sobre a criação do mundo. Tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. A criação do mundo do nada não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas também que, ao mesmo tempo, chega a alcançá-la a razão com apenas suas forças naturais, baseando-se nos argumentos cosmológicos e, sobretudo, na argumentação da contingência. Caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo. Conservação do mundo.
Deus conserva na existência a todas as coisas criadas. Dogma sobre o ser humano. O homem é formado por corpo material e alma espiritual. O humano como comum constituída de corpo e alma. O pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Pecado, que é a morte da alma, se propaga de Adão a todos os seus descendentes por geração, e não por imitação, e que é inerente a cada indivíduo. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. Somente um ato livre, por parte do amor divino, poderia restaurar a ordem sobrenatural destruída pelo pecado. Você que acompanha até aqui, quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Inclusive, compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar o bem. E para você que quer complementar os seus estudos, nós temos aqui um vídeo onde eu mostro como o mundo vê o dogma e como é que a igreja vê o dogma. E também temos aí uma playlist explicando com mais detalhes os dogmas marianos. Dogmas marianos. A Imaculada Conceição de Maria. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus Onipotente em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original. A Perpétua Virgindade de Maria. A Santíssima Virgem Maria, virgem antes, durante e depois do parto de seu divino Filho, sendo mantida assim por Deus até a sua gloriosa Assunção. Maria, Mãe de Deus. Maria, como a Virgem Perpétua, gerara a Cristo segundo a natureza humana, mas quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido, não é pessoa humana, pois é a pessoa eterna do Verbo que recebeu de Maria a natureza humana. Daí que o Filho de Maria é propriamente o Verbo que subsiste na natureza humana. Então, Maria é verdadeira Mãe de Deus, posto que o Verbo é Deus, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Assunção de Maria. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente depois que acabou sua vida terrena. Seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Dogma sobre o Papa e a Igreja. A Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O Romano Pontífice é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Conforme esta declaração, o poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal, imediato. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra. Para compreender este dogma, convém ter na lembrança: sujeito da infalibilidade papal é todo Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro, e não outras pessoas ou organismos, por exemplo, congregações pontificais, a quem o Papa confere parte de sua autoridade magistral. O objeto da infalibilidade são as verdades de fé e costumes, reveladas ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição da infalibilidade é que o Papa pronuncie ex cátedra, só quando pronuncia ex cátedra. Que ele fale como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade. Que tenha a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume para que seja acreditada por todos os fiéis. As encíclicas pontificais não são definições ex cátedra, mas também não podem estar em contradição com o magistério ordinário universal. A razão da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo,
que preserva o supremo mestre da Igreja de todo erro. A consequência da infalibilidade é que a definição ex cathedra dos papas sejam por si mesmas irreformáveis, sem intervenção ulterior de qualquer autoridade. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Estão sujeitos à infalibilidade. O Papa, quando fala ex cathedra, o episcopado pleno com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra, ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja. Dogma sobre os sacramentos. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide então e ensinai todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. Este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente com valentia sua fé em Jesus Cristo. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Foi comunicado aos apóstolos e a seus legítimos sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar aos fiéis caídos depois do batismo. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. Basta indicar a culpa da consciência apenas aos sacerdotes mediante confissão secreta. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. Transubstanciação é uma conversão no sentido passivo. É o trânsito de uma coisa a outra. Cessam as substâncias de pão e vinho, pois sucedem em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação é uma conversão milagrosa e singular, diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria como também a forma do pão e do vinho são convertidas. Apenas os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo o pão e o vinho, mas substancialmente já não o são, porque neles está realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe algum enfermo entre nós? Façamos a unção do mesmo em nome do Senhor. A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe uma hierarquia instituída por ordenação divina, que consta de bispos, presbíteros e diáconos. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal da unidade e indissolubilidade e elevando-o à dignidade de sacramento. Dogma sobre as últimas coisas. A morte e sua origem. A morte, na atual ordem de salvação, é consequência primitiva do pecado. O céu, paraíso. As almas dos justos que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado entram no céu. O inferno. O inferno é uma possibilidade graças à nossa liberdade. Deus nos fez livres para amá-lo ou para rejeitá-lo. Se o céu pode ser representado como uma grande ciranda onde todos vivem em plena comunhão entre si e com Deus, o inferno pode ser visto como solidão, divisão e ausência do amor que gera e mantém a vida. Deve-se salientar que a vontade de Deus é a vida e não a morte de quem quer que seja. Jesus veio para salvar e não para condenar. No limite, Deus não condena ninguém ao inferno. É a nossa opção fundamental, que vai se formando ao longo de toda a vida pelos nossos pensamentos, atos e omissões, que confirmam ou não o desejo de estar com Deus para sempre. De qualquer forma, não se pode usar o inferno para convencer as pessoas a acreditar em Deus ou a viver a fé. Isso favorece a criação de uma religiosidade infantil e puramente exterior. Deve-se privilegiar o amor e não o temor.
Só o amor move os corações e nos faz adorar a Deus e amar ao próximo em espírito e vida. O purgatório. As almas dos justos que no instante da morte estão gravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens. A ressurreição dos mortos no último dia. Aos que creem em Jesus e comem de seu corpo e bebem de seu sangue, ele lhes promete a ressurreição. O juízo universal. Cristo, depois de seu retorno, julgará todos os homens.